Como sempre acontece em período eleitoral, quando algum candidato falta a entrevista com a qual se comprometeu, em respeito a você, telespectador, nós leremos agora as perguntas que faríamos ao candidato Marcelo Crivella. Para a democracia, é um dano que elas fiquem sem respostas. A revista Veja publicou a história nunca revelada da sua prisão. Depois dessa notícia, para os eleitores, o senhor declarou que nunca foi preso. Ontem, a revista divulgou uma gravação e nela o senhor diz, abre aspas, fiquei preso um dia na 9ª DP lotada de gente, fecha aspas. Para os eleitores, o senhor também disse que foi, abre aspas, fazer uma inspeção num muro que tinha o risco de cair. Deu uma confusão danada. Foi todo mundo para a cadeia, fecha aspas. Para os jornalistas da Veja, versão diferente. O senhor disse que estava revoltado, levou caminhões, arrebentou a cerca e tirou as coisas da pessoa. O senhor não teme que o eleitor se sinta duplamente enganado? Primeiro, quando o senhor diz uma coisa para o eleitor que não corresponde ao que aconteceu. E depois, ao se dizer tolerante e amante da paz, quando na verdade o senhor admitiu para os jornalistas ter reagido, quebrando a cerca e jogando as coisas das pessoas no caminhão. Por que o senhor não recorreu à justiça em vez de fazer justiça com as próprias mãos? Uma pessoa que quer ser prefeito do Rio pode perder o controle assim, mesmo sob pressão? O senhor tem os negativos das fotos, mas a polícia não. Ou seja, as imagens da sua prisão desapareceram, não existem no sistema da polícia. Como é que o senhor conseguiu esses negativos? Em 1999, o senhor escreveu que a homossexualidade é um mal e que os homossexuais vivem numa condição lamentável. Escreveu também que a Igreja Católica e outras religiões pregam doutrinas demoníacas. Ao se explicar, o senhor disse que era jovem, mas tinha 42 anos. Disse que foi intolerante. Não é mais. Só que surgiu um novo vídeo, desta vez de 2012. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o senhor, durante uma pregação, disse que a homossexualidade pode ter origem no sofrimento do bebê ainda no útero da mãe. Candidato, o seu pedido de desculpas se sustenta de pé se a intolerância se repetiu em 2012, 4 anos atrás? Sobre o livro com os pensamentos do seu tio, Bispo Macedo, da Igreja Universal. O senhor foi o organizador e escolheu um pensamento que considera a Igreja Católica a maior praga do terceiro mundo e ainda chama de estúpidos aqueles que invocam deuses de pau, de pedra ou de metal. Por que ofender a Igreja Católica assim? O senhor tem dito que não se deve misturar religião com política. No entanto, o seu suplente no Senado é o bispo Eduardo Lopes, da Igreja Universal. No mandato anterior no Senado, o seu suplente também era bispo da Igreja Universal, o bispo Heraldo Macedo, irmão do bispo Edir Macedo, seus tios. Candidato, se política e religião andaram juntas nos seus últimos 2 mandatos no Senado, ou seja, durante os últimos 13 anos, não é natural que isso também ocorra caso o senhor seja eleito prefeito do Rio? No Ministério da Pesca, o senhor nomeou o pastor Emanuel Robson de Oliveira Simões, superintendente federal da Pesca e Aquicultura do Ceará. Nomeou também o bispo Flávio Bezerra, secretário de Planejamento e Ordenamento da Pesca. E, quando o senhor saiu do ministério, quem assumiu foi o bispo Eduardo Lopes. Isso não é misturar política com religião? São seus aliados. Antony Garotinho, condenado por formação de quadrilha, responde a pelo menos 11 processos na justiça. Rodrigo Bethlen, denunciado por improbidade administrativa, enriquecimento ilícito e dano aos cofres públicos. Sempre que o senhor é confrontado com esses apoios, o senhor diz que só ficha limpa vai ocupar cargo no seu governo. Porque essa lógica nunca vale para os seus apoios. Para o eleitor do primeiro turno, o senhor disse que o PMDB do Rio era a classe política mais corrupta do Brasil. Uma vergonha, uma tragédia. Agora, para o eleitor do segundo turno, já não é mais bem assim. O senhor até se aliou aos vereadores mais votados do PMDB. Qual discurso está valendo, candidato? O do primeiro turno ou o do segundo turno? Programa de governo. Quando 100% dos ônibus vão ter ar-condicionado e quanto isso vai custar? Passagem de ônibus. O senhor vai reduzir, manter ou aumentar o preço? Quanto isso vai custar para os cofres da prefeitura? O senhor se compromete a criar na internet um portal de transparência com todas as informações sobre os contratos da prefeitura?
O Rio é a 10ª pior capital do Brasil para quem quer abrir o seu próprio negócio. Qual é a sua principal iniciativa concreta para atrair o empreendedor e quanto dinheiro o senhor vai investir nisso? Se o senhor for eleito, quem vai comandar a Secretaria de Saúde? E a Secretaria de Educação, Transporte, Secretário de Governo? E agora uma última pergunta que também foi feita ontem para o candidato Marcelo Freixo. Candidato Marcelo Crivella, qual é a maior virtude do seu adversário? Um elogio a Marcelo Freixo.